Olá, alunos, professor Ron na área, continuando hoje o assunto de sistema nervoso. Então, hoje a gente vai falar sobre uma estrutura que é essencial para o nosso sistema nervoso central, que é o cérebro e seus lobos. Tá? Então, nós vamos ver como funciona, como acontece essa divisão anatômica, e como que o cérebro é dividido e quais as funções que ele exerce sobre o nosso corpo. Então, começando, nós vamos ver um pouquinho da neuroanatomia básica aí do encéfalo. Tá? O encéfalo, que é a nossa região principal aqui do nosso crânio. Então, o nosso encéfalo ele vai ser dividido em três partes. Nós vamos ter o cérebro, que é a região principal do nosso sistema nervoso central. Nós vamos ter o tronco encefálico e o cerebelo. Cada um desses tem uma divisão. No caso, o cérebro ele vai ser dividido em telencéfalo, que é a parte mais externa do nosso cérebro, a parte maior do nosso cérebro, e o diencéfalo, que é a parte mais interna do nosso cérebro. O tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo e ponte e bulbo. Nós vamos ter o cerebelo, que é uma das estruturas também que compõe o encéfalo. E aí o cerebelo ele fica nas extremidades ali, próximo ao bulbo, que vai dar continuidade ali à nossa medula espinhal. Então, o cérebro ele é uma estrutura das mais complexas do universo, uma estrutura que pesa aproximadamente 1,36 quilos. E ele vai se encontrar no interior do nosso crânio e é denominado cérebro, né? Essa é uma estrutura mais complexa do nosso corpo. Ele é formado por 100 bilhões de neurônios. Os neurônios são as células que compõem o nosso cérebro. E tem mais de 100 trilhões de sinapses. Sinapses são as conexões entre os neurônios. Tá? E ele é formado por cerca de 75% de água. O cérebro ele vai ser o centro do nosso sistema nervoso, ele representa 2 a 3% do nosso peso corporal total. Porém, ele recebe 25% do fluxo sanguíneo, ou seja, ele leva um quarto do fluxo de sangue bombeado do coração para o cérebro. Então, por que ele recebe esse fluxo grande de sangue? Porque ele precisa ter muita energia, ele precisa de uma oxigenação muito grande, ele produz muita energia. Então, nosso cérebro ele funciona 24 horas sem parar, até quando a gente está dormindo. A região do córtex cerebral ela vai se encontrar na camada mais externa do nosso cérebro, ou seja, nessa região mais acima. É aqui que vai estar um aglomerado de neurônios. Vai ter a maior quantidade de neurônios, fica no córtex cerebral. Nessa parte interna, que a gente chama de substância branca, vão estar estruturas chamadas axônios, que são tipo uma cauda que é parte do neurônio, que nós vamos ver mais na frente. O cérebro tem como as principais funções o processamento de informações, ele vai interpretar dados, né? Você tem um estímulo interno, um estímulo externo, o teu cérebro ele vai processar aquelas informações, ele vai interpretar aquelas sensações para poder dar uma resposta adequada, um comportamento adequado para aquela informação, aquele estímulo. Né? Além disso, o cérebro ele armazena nossas memórias, tanto as memórias curtas quanto as memórias de longo prazo. E ele tem uma característica de neuroplasticidade, ou seja, ele vai se adequando, novas conexões se formam de acordo com o crescimento, então com a necessidade de aprendizado. Então o cérebro ele se adapta facilmente. Tá? E além disso, com essa neuroplasticidade, novas conexões neurais vão surgindo todos os dias. Então, quando você vai aprendendo coisas novas, principalmente na idade, na fase infantil até a adolescência, é nesse momento que acontecem as maiores conexões entre os neurônios. Por isso que muitas das vezes há uma facilidade das crianças aprenderem mais do que os adultos. Aprenderem com maior... Não que os adultos não aprendam, que eles aprendam com maior facilidade. O cérebro ele vai ser dividido em hemisférios cerebrais. Né? Então, os hemisférios cerebrais vão ter um hemisfério cerebral do lado esquerdo e um hemisfério cerebral do lado direito. Né? Então, cada hemisfério especializado, ele é especializado para alguma tarefa. Né? Eles vão ser separados por uma fissura longitudinal. Eles vão se comunicar entre si através de um feixe que tem entre 200 a 250 milhões de fibras nervosas ali, que a gente chama de corpo caloso, que fica nessa região aqui no meio, né? Nós vamos ter essa fissura longitudinal e aqui no meio vai ter um feixe de fibras nervosas que a gente chama de corpo caloso. Tá? Então, cada lado do nosso cérebro ele é responsável por uma determinada função. Então, nós vamos ter no lado esquerdo
é responsável pela linguagem, compreensão, razão, análise e planejamento, estratégia, ciência, raciocínio lógico, realidade, controle do lado direito. E do lado direito você vai estar relacionado à questão de visualização, imaginação, emoção, criatividade, felicidade, raciocínio espacial, música e ritmo, e também faz o controle do lado esquerdo do corpo. As estruturas que separam o cérebro, de acordo com suas funções particulares, separam em lobos cerebrais, são, na verdade, são estruturas, são formações que acontecem no nosso cérebro, que são chamadas de sulcos e giros. Né? Então, os giros eles vão ser a parte mais exposta aqui do córtex cerebral. E os sulcos vão ser essas depressões que estão localizadas entre os giros. Então, aqui, ó, se você ver essa parte aqui de cima, são os giros, e essas depressõezinhas aqui a gente chama de sulcos. Então, eles vão separar, vão fazer a divisão do cérebro em funções particulares. Né? E nós vamos ter os lóbulos aí, que são separados justamente por esses tipos de giros e sulcos. Os lóbulos cerebrais é a divisão do nosso cérebro de acordo com várias funções. Tá? O cérebro ele é dividido em 4 lobos principais que possuem ligações entre si. Então, nós vamos ter o lóbulo frontal, parietal, temporal e o occipital. São os principais lobos do nosso cérebro. O lóbulo frontal ele vai desenvolver desde a infância. Ele vem se desenvolvendo desde lá de quando a gente é criança. E ele é composto aqui do córtex motor e o córtex pré-frontal, que é toda essa região aqui. Tá? E também no lobo frontal nós temos uma área que a gente chama área de Broca, que é mais ou menos por essa região aqui, que está relacionada à nossa produção de linguagem. Esse lobo frontal também está ligado a planejamento de ações, movimentos e ao pensamento abstrato, à autoconsciência, autocontrole e atenção. As lesões nessa área vão causar perturbação nos movimentos automáticos, por exemplo, no processo de fala e de gestos. Né? As respostas afetivas e as ligações emocionais também estão relacionados a essa área do nosso cérebro. O lobo temporal ele vai fazer o gerenciamento da memória. Tá? Então, nessa área aí que vai ser gerenciado todas as nossas memórias. Mais precisamente numa região chamada hipocampo, você vai ter uma grande quantidade de memória ali armazenada naquela região, que é uma parte interna aqui do lobo temporal. Então, o lobo temporal, além de tudo, ele vai processar estímulos auditivos, ele vai fazer a interpretação de imagem, e também nós temos uma área, bem aqui nessa região, que a gente chama de área de Wernicke, que vai compreender e organizar as palavras. Então, a área de Wernicke ela é muito ligada ali com a área de Broca, né, que ela trabalha tanto essa parte de linguagem, de fala, de leitura. E o lobo temporal também está muito ligado à questão de aprendizagem e memória. O lobo parietal ele vai ser subdividido em anterior e posterior. Tá? O anterior e o posterior. Então, na zona anterior, a gente vai ter um córtex somatosensorial. Nós vamos, através dele, fazer a percepção de sensações. Os estímulos obtidos com o ambiente exterior são processados nessa zona anterior do lóbulo parietal. E todas as áreas do corpo humano estão ligadas a essa região. Todas as sensações que a gente obtém no nosso corpo estão ligadas a essa região. Já na zona posterior, ele vai analisar, interpretar e integrar as informações que ele recebeu lá da zona anterior. Além disso, é nessa região que a gente consegue identificar objetos com tato e também reconhece os espaços, né? Reconhece a profundidade de espaços, a tridimensionalidade de determinado espaço. No lóbulo occipital, que ele é coberto pelo córtex cerebral aqui, coberto pelo nosso córtex cerebral, eles vão processar os estímulos visuais. Então, o córtex visual ele vem daqui do nervo óptico até aqui no nosso lóbulo occipital. Então, a nossa visão aqui absorve um estímulo visual através da luz, processa aqui pelo nervo óptico, e é direcionado ao córtex visual que vai processar essa imagem. Lesões nessa região eles vão causar uma impossibilidade de reconhecimento de imagens. E aqui nós temos uma imagem geralzona mostrando todos os lóbulos juntos.
E aí nós vamos ter uma região aqui que a gente não abordou, que a gente vai mais para frente, mas que a gente dá uma ênfase nela. É a amígdala, que é essa região bem interna aqui do nosso cérebro, que ele faz a consolidação da memória. Além disso, a amígdala está relacionada ao impacto emocional e ao processamento de emoções fortes. Atualmente, graças à tecnologia como os exames de imagem por ressonância magnética ou de tomografia por emissão de pósitrons, a ciência ela vem avançando seus estudos nos campos da neurociência e o funcionamento do cérebro e como as células cerebrais se comunicam umas com as outras, conseguindo realizar a observação de neurônios funcionando em tempo real nos seres humanos. Então, hoje, graças aos avanços tecnológicos, a gente consegue fazer uma vasta quantidade de pesquisas relacionadas ao sistema nervoso. E com isso, a neurociência ela conseguiu dar um avanço à frente, né? Consegue entender melhor como o nosso cérebro processa tudo que está ao nosso redor. Certo? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.